Senhores, então, nós vamos trabalhar hoje aqui, vamos tratar do embargos de declaração. Hoje a gente começa a fase final da nossa disciplina estudando os recursos em espécie, né? O primeiro deles é uma figura que os senhores já conhecem, é o chamados embargos de declaração. Ele é um recurso impróprio, a gente já estudou a classificação dos recursos aqui, a gente diz que ele é impróprio porque, na verdade, ele é direcionado ao mesmo juiz que prolatou a decisão. Então, quando o juiz profere uma decisão no processo, essa decisão tem que ser, sobretudo, clara, né? Ela tem que ser completa, tem que ser uma decisão que permita uma leitura e interpretação, não só do seu conteúdo, mas também do seu alcance, da sua consequência, forma de aplicação, etc. Então, o objetivo, sobretudo, de quando se tem uma decisão judicial, quando a prestação da tutela jurisdicional, é que ela seja justa, porque aplica o direito, que ela seja clara, porque ela permite o entendimento pleno, que ela seja escorreita e completa, ou seja, que ela consiga alcançar todos os pontos do limite da lide, que ela consiga abordar tudo aquilo que o processo debate e aquilo que as partes buscam na justiça. Para isso, nós temos uma figura prevista, que é o embargo de declaração, justamente naquelas hipóteses, ele é utilizado naquelas hipóteses em que a decisão judicial ela contém algum tipo de vício ou ela precisa ser esclarecida, né? Às vezes ela não está completa, às vezes ela padece de algum vício ou a sua inteligibilidade não é plena, aí a nossa legislação, o nosso ordenamento, ele prevê essa figura chamada de embargos de declaração, plenamente aplicável, prevista no rol dos recursos específicos do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, e que tem por objetivo exatamente isso, poder aperfeiçoar, poder completar, né, poder esclarecer, tornar clara e inteligível decisão judicial que, eventualmente, não tenha essa característica ou traga consigo algum tipo de vício. Então, senhores, a primeira coisa que a gente tem que falar dos embargos de declaração é que ele é, sim, um recurso. Os senhores encontrarão aí, nas doutrinas e nos livros, alguns doutrinadores, alguns autores que defendem que o embargo de declaração não teria natureza jurídica, né? Mas, de fato, senhores, ele tem, sim, natureza jurídica recursal, né? Não tem natureza jurídica recursal, mas ele tem essa natureza jurídica recursal porque, primeiro, ele está previsto de forma expressa nos rol dos recursos, tanto lá no processo civil, como tem previsão também na CLT, no artigo 897, letra A, né, tem a previsão literal da possibilidade de interpor embargos de declaração contra as decisões proferidas no processo do trabalho. Então, não se discute, é de fato um tipo de recurso. O que acontece é que é um recurso diferente, porque, ao contrário dos demais recursos, o embargo de declaração ele não se presta à reforma, nem à anulação de decisão, nem é submetido a julgamento, admissibilidade e julgamento do ad quem, né? Na verdade, ele não sobe para a instância superior. Os embargos de declaração, ele devolve o conhecimento da matéria para aquele órgão jurisdicional, para o juiz, que decidiu, que prolatou a decisão. Então, por isso que a gente fala que ele é um recurso impróprio, porque ele não faz o processo ir para a instância superior. Ele, ao contrário, devolve o processo novamente ao juiz ou ao órgão jurisdicional, porque cabe embargos de declaração tanto quanto da sentença, como também, por exemplo, de um acórdão, né? Então, ele vai devolver o conhecimento ao juiz, se for o caso de uma sentença, ou ao próprio tribunal, à própria turma, no caso, o relator, né, se for um acórdão. Então, vejam, senhores, que o objetivo dos embargos de declaração, enquanto recurso, é exatamente permitir que eventual vício, que eventual defeito, eventual falta de inteligibilidade daquela decisão
seja reparada pelo juiz. Então, ele não reforma, então ele não anula, ele aperfeiçoa as decisões que são proferidas no Poder Judiciário. Ele tem função, então, de esclarecer ou de complementar essas decisões. Quando é que é cabível a figura dos embargos de declaração? Olha só, na CLT, assim como no Código de Processo Civil, mas aqui especificamente voltado para a figura da CLT, os embargos de declaração ele tem uma previsão expressa e específica, né? Quando é que eu vou usar, quando é que eu vou aplicar, quando é que é cabível a interposição do embargo de declaração? Senhores, toda vez que a minha sentença padecer de algum tipo de vício. Quais são esses vícios? Algum tipo de obscuridade, omissão, contradição. No processo trabalhista, ele ainda se presta à figura do pré-questionamento, que é questionar algum ponto, questionar alguma matéria, né, que por qualquer motivo precise ser aclarada por quem prolatou a decisão, e ainda para correção de erro material, né? Então, qualquer decisão proferida pelo Poder Judiciário, sentença ou acórdão, e ainda decisão interlocutória que tenha algum conteúdo decisório, que não seja mero despacho, só para a gente lembrar, despacho é diferente de decisão interlocutória, né? Despacho é aquela desse vista às partes, isso é um despacho, né? Decisão interlocutória é aquela, por exemplo, que indefere uma perícia e tal, etc. Então, decisão interlocutória, acórdão ou sentença desafia se tiverem obscuridade, omissão, contradição, necessidade de pré-questionamento ou ainda aclaramento de erro material. Todas essas desafiam a interposição dos embargos de declaração, certo? Esse é o papel dos embargos de declaração em termos processuais. Então, vamos entender aqui qual que é cada uma dessas figuras. A primeira delas é a omissão. Toda vez que houver uma decisão judicial que não seja completa, ou seja, uma decisão judicial que suprimiu, que deixou de se manifestar sobre algum ponto, objeto do processo, algum ponto que compunha o objeto ou o limite da lide, alguma questão que as partes estão debatendo, que há pedido do autor ou do réu e que o juiz, por algum motivo, né, ou até por mero esquecimento, deixou de se manifestar, deveria pronunciar sobre aquilo, mas não se pronunciou, né, cabe o embargos de declaração ou simplesmente embargos declaratórios para questionar essa omissão. Então vejam, os senhores, que tanto com relação à causa de pedir quanto ao pedido não pronunciado pela decisão, eu posso impugnar, posso apresentar meus embargos de declaração e pedir ao juiz, né, que profira decisão, que na decisão que foi emanada, ele se manifeste, sanando esse equívoco. Imaginem os senhores um caso prático da seguinte forma: a inicial trabalhista pleiteia hora extra, a inicial trabalhista pleiteia adicional noturno e, por exemplo, pagamento em dobro de férias. Um exemplo. O juiz decide, ele pronuncia sobre as horas extras, independente se ele deferiu ou indeferiu, e ele pronuncia sobre o adicional noturno. Mas nada ele fala sobre férias. Na decisão dele não há nenhuma menção de férias. Ele não falou nem que sim, nem que não, nada disso sobre férias. É o caso da interposição de embargos de declaração, pedindo ao juiz que sane a omissão e que se manifeste sobre aquele requerimento, sobre aquele pedido, objeto do processo, que era a dobra das férias, que não foi objeto da decisão que ele proferiu anteriormente. Então, quando o juiz deixa de manifestar, quando o juiz não se pronuncia sobre ponto do processo, a gente interpõe embargos de declaração e pede ao juiz, então, que aclare a decisão, sane a omissão e se manifeste sobre aquele ponto, né?
É muito importante a gente entender o seguinte, que quando a questão não é enfrentada pelo juiz, essa omissão, ela necessita dessa interposição do embargo de declaração, não é só para que você tenha o pronunciamento e a decisão sobre, nesse exemplo aqui, as férias, sobre aquele ponto, mas é mais do que isso, porque isso é para pré-questionar também a matéria. Por quê? Os senhores já sabem, né, já estudaram processo civil, já têm conhecimento disso, que se eu tenho uma decisão judicial submetida a um recurso sobre uma questão, eu vou recorrer da questão férias, nesse exemplo que eu dei, dobra de férias. Se eu faço o recurso para o tribunal, pedindo ao tribunal que julgue a questão das férias, sem que o juiz da primeira instância, sem que o juiz que deu a sentença manifeste sobre férias, eu terei a figura da supressão de instância. O tribunal não manifesta sobre questão que não foi objeto de manifestação do juiz da primeira instância. A segunda instância no Brasil, ela tem um papel de revisão. Ela revisa aquele primeiro julgado. Se a matéria não foi pronunciada, se o juiz nada disse sobre a primeira matéria, não há o que ser revisado, porque não há julgamento. Ó, como é que o juiz vai? O juiz dá uma sentença, não fala de férias. Como é que o tribunal vai manifestar sobre a questão das férias se o juiz de primeira instância sequer falou de férias na decisão? Então, o pré-questionamento ele tem esse efeito. Você vai interpor em embargo de declaração, vai dizer ao juiz que foi omisso com relação às férias e vai pedir que ele julgue aquilo. Se o juiz ainda assim não julgar, vamos supor que o juiz deu uma decisão dizendo que não admite os seus embargos de declaração, porque ele entende que não há omissão e te remete a vias próprias, né? Seu inconformismo seja pleiteado por via própria, ou seja, está falando, você pode recorrer porque eu não vou mudar, é assim, pronto a minha decisão. Aí você vai recorrer ao tribunal e vai dizer ao tribunal, houve a sentença, foi interposto embargo de declaração, alegando omissão, porque o juiz não falou de férias, o juiz ainda assim manteve a decisão, aí você vai requerer ao tribunal que conheça da matéria de férias e que julgue a matéria de férias que não foi objeto de julgamento da primeira instância. E o tribunal irá julgar. Por quê? Porque você pré-questionou a matéria. Você, ao entrar com embargo de declaração, disse ao juiz, julga. O juiz falou, não julgo. Aí o tribunal tem a obrigação de julgar, porque a matéria foi pré-questionada. Porém, se você não fizer isso, se você entrar direto com o recurso ordinário para o tribunal, pedido ao tribunal que manifeste sobre férias, o tribunal vai dizer que não pode manifestar sobre férias, porque a matéria não foi pré-questionada. Porque não há decisão de primeira instância. Seria supressão de instância. As férias seriam julgadas pela primeira vez no segundo grau, no ad quem. Não é possível. O ad quem revisa julgamento, né? Então, essa é a importância da figura do pré-questionamento, do embargo de declaração no direito do trabalho. Obviamente, isso pode acontecer no acórdão. Se você tiver um acórdão, né? Você fez um recurso ordinário para o tribunal. O tribunal julgou o seu recurso ordinário, deixou de pronunciar sobre um ponto do seu recurso, você vai para o embargo de declaração. Ó, tribunal, esse ponto aqui, você não falou nada, estou entrando para o embargo de declaração, aclara a decisão, manifesta sobre isso aí. Então, o embargo de declaração, quanto à parte da omissão, ele tem esse papel, né? Papel de permitir, então, que você pré-questione a matéria, que o juiz ou o tribunal, o acórdão, né, proferido, seja aperfeiçoado e que haja completude, no caso da omissão, da decisão, correto? A outra figura, senhores, com relação ainda ao cabimento dos embargos de declaração, é da obscuridade. Vejam bem, o que é algo obscuro? Se a gente fosse olhar no dicionário, a gente veria que obscuro é aquilo que não tem luz, né? É escuro, vem de escuridão. No caso jurídico, no caso de decisão judicial, a gente fala que ela é obscura, que tem obscuridade na decisão judicial, toda vez que falta clareza, toda vez que não é possível ter a interpretação plena, não é inteligível, falta inteligibilidade na decisão proferida, né? A decisão é confusa, você não consegue entender ao certo qual é o alcance, qual é a consequência, o que efetivamente o juiz quis dizer quando ele julgou, né, o processo. Imaginem os senhores o seguinte,
o cabimento dos embargos de declaração, na hipótese da obscuridade, ela permite, né, ao juiz aclarar. Então, o juiz terá a oportunidade de tornar mais clara, de tornar mais inteligível, de dar uma melhor apresentação em termos de conteúdo para a sua decisão, no sentido de que a pessoa tenha clareza do alcance da decisão ao pegar a decisão e simplesmente proceder à sua leitura. Então, é obscuro o que não é claro, o que tem uma compreensão dificultada ou impedida em razão da forma de decidir, né? E isso é ruim, porque imaginem os senhores o seguinte, o juiz do trabalho, ao analisar um processo em que a parte discute lá, por exemplo, salário por fora, então o reclamante entra lá com uma reclamação trabalhista e fala, olha, eu tinha aqui uma comissão, recebi um salário por fora de tanto, e eu quero que seja reconhecido essa comissão, esse salário pago por fora, para acrescer a minha remuneração. Então, eu ganhava 2.000 fixos, 1.500 por fora. Então, eu quero que seja declarado por sentença esse salário por fora para que as minhas parcelas, INSS, férias, 13º, fundo de garantia, 40%, todas as parcelas de direito sejam calculadas com base na remuneração fixa, mas no valor por fora. Esse é o objetivo da minha ação, né? E, além disso, essa mesma reclamação trabalhista ainda pede, por exemplo, hora extra. Aí o juiz vai dar uma sentença, defere, reconhece que tinha um salário por fora, reconhece que, de fato, aquele valor tem que integrar a remuneração do reclamante, né, do autor do processo, mas, efetivamente, quando ele defere as horas extras, ele diz o seguinte, que as horas extras serão calculadas com base no ganho mensal do reclamante. E ele menciona lá a palavra salário do reclamante. Mas ele não diz se na hora de calcular a hora extra será calculada em relação ao salário fixo mais o valor reconhecido na sentença por fora. Ele só diz que é sobre o salário. Qual salário? O salário da carteira ou o salário novo agora, reconhecido na justiça, salário mais aquele valor por fora que integrou a remuneração. Isso aí, senhores, se deixar passar batido, se deixar transitar em julgado assim, quando você chegar na fase de execução do processo de trabalho e for fazer o cálculo, vira matéria de embargo, vira matéria de agravo, vira matéria até de recurso extraordinário de novo. Então, aquele processo seu, né, vai ter um desfecho complicado, vai retardar o andamento do seu processo, justamente porque vai ficar aquela discussão infindável. Eu vou calcular a hora extra com base em qual salário? Se o juiz não disse se era o salário da carteira ou se era o salário por fora. Então, basicamente, você vai entrar com o embargo de declaração e vai pedir ao juiz coisas simples. 3 linhas você vai escrever para ele. Pedir a ele que aclare, né, no processo se a base de cálculo da hora extra é salário da carteira de trabalho mais o salário reconhecido no processo por fora, porque aí seria remuneração, né? Ou se efetivamente ele está deferindo só hora extra com base no salário da carteira. Porque se você for reclamante, o que você vai fazer? Fazer recurso ordinário e pedir ao tribunal, obviamente, né, em recurso, que mude essa decisão e que pague hora extra com base no salário por fora mais salário da categoria. Já se você for reclamada, você vai provavelmente recorrer pedindo para que não seja calculado com base no salário por fora, vai negar o salário por fora, etc. Então, a decisão ela precisa ser clara, porque a decisão clara permite, por exemplo, a parte avaliar se ela quer recorrer ou não e do que ela quer recorrer, por que ela está recorrendo, do que ela está recorrendo. Então, esse é o papel da obscuridade, né? É prestar esclarecimentos. Então, é muito comum a gente ver decisão de embargo de declaração, o juiz falando, acolho os embargos de declaração interpostos para prestar os seguintes esclarecimentos. Ele não modifica nada, ele só esclarece. As horas extras, nesse exemplo que a gente está utilizando aqui, com os senhores, ele diria o seguinte, né? Esclareço às partes que as horas extras terão como base de cálculo o valor do salário previsto na carteira de trabalho acrescido do valor pago por fora, reconhecido nesta decisão, no valor de tanto por mês, tarará, tarará. Pronto. Simples assim. Correto? A terceira hipótese, senhores, seria a contradição, né? Aqui também há um esclarecimento importante e um ponto que a gente precisa atentar com tranquilidade. Olha, contradição
para fins de embargos, né, de permitir o cabimento dos embargos de declaração, é aquela contradição que consta da própria decisão, sentença ou acordo. É quando a decisão traz no seu corpo, no seu bojo, no seu conteúdo, elementos que se contradizem. Por exemplo, nós sabemos que a sentença, já estudamos isso, ela tem a parte da fundamentação e a parte do dispositivo. Fundamentação é lá onde está o relatório, as razões de decidir do juiz e tal. E o dispositivo é aquela parte final, isto posto, né? Ou conclusão. Condeno a isso, aquilo, aquilo outro. Então, olha, imaginem os senhores que há uma sentença trabalhista e nessa sentença trabalhista o juiz deferiu o pagamento de horas extras ao empregado, ao reclamante. Quando ele faz a fundamentação, ele fala que ficou provado pelas testemunhas, que o reclamante fez prova de que trabalhava além do horário, que o cartão de ponto não era fidedigno no registro, que ele registrava um ponto, mas trabalhava outro horário. Então, o juiz fundamenta lá que ele entendeu, de fato, pela prova, que o reclamante tem direito de receber hora extra. Aí ele condena, nas razões de decidir, na fundamentação, condena o empregador, o reclamado, ao pagamento de horas extras com base no adicional da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 100%, ok? Continua a sentença dele. Quando chega lá na parte dispositiva, quando ele chega na conclusão, isto posto, né? Resolve a tal vara do trabalho condenar a empresa tal a pagar ao reclamante tal, tarará, tarará, julgando parcialmente procedentes os pedidos. As seguintes parcelas. Aí coloca lá, hora extra. Pagamento de tantas horas extras por mês, com base no adicional previsto na Constituição Federal, 50%. Né? Olha, quando eu leio a sentença, na fundamentação está escrito 100%. No dispositivo, na parte final, na conclusão, está escrito 50%. Aí é aquela história. Se você é advogado do reclamante, você vai entrar com embargo de declaração e vai pedir o juiz para mudar o dispositivo, excelência. Lá no dispositivo, você colocou que o adicional é 50%, mas na fundamentação é 100%, conforme a convenção coletiva. Então, requer seja sanada a contradição para constar que o adicional de hora extra é 100%. Agora, se você for advogado da empresa, da reclamada, você vai entrar com embargo de declaração e vai falar, excelência, a sentença está errada aqui, ó. Lá na fundamentação, você colocou que o adicional é 100% da convenção coletiva, mas, na verdade, o adicional é 50%, igual está na conclusão. Entenderam a importância do embargo de declaração? Você não pode deixar a sua sentença passar, né, em trânsito, em julgado, ela formar coisa julgada com um equívoco dessa natureza, com uma contradição dessa natureza. Por quê? Porque é óbvio que o reclamante vai querer aplicar o adicional de 100%. E é óbvio que a reclamada vai querer pagar o adicional de 50%. Então, o embargo de declaração ele permite sanar essa contradição quando a contradição exista dentro da decisão. Por óbvio, não cabe embargo de declaração alegando que há contradição entre a prova produzida e a decisão. Isso não é caso de embargo de declaração. Se a prova foi num sentido e o juiz julgou em outro, cabe recurso. Você vai pedir ao tribunal para que reforme a decisão, né, em razão da prova e tal, etc. A contradição capaz de permitir o cabimento, a interposição de embargo de declaração é aquela contradição que consta da própria sentença. Num momento, a sentença fala de um jeito. Em outro momento, a mesma sentença fala de outro jeito. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Se contradiz, né? Então, nesse ponto, a ideia, né, é que os embargos de declaração permitam ao juiz sanar, ou ao tribunal sanar, se for acordo, né, se for sentença juiz, se for acordo tribunal, sanar essa contradição. Então, vejam os senhores que o embargo de declaração, como a gente falou antes, ele é uma medida processual que visa melhorar a qualidade, aperfeiçoar a qualidade da decisão. Com relação à figura do erro material, os senhores vão encontrar lá no artigo 897-A da CLT, A maiúsculo, né? No parágrafo único dele, a
a possibilidade da interposição dos embargos de declaração passar na erro material. Tem muita gente que não entra com embargo de declaração passar na erro material porque acredita que pode ser declarado de ofício. Mas olha só o risco que você corre numa situação dessa. Imagine nesse mesmo exemplo de hora extra que o juiz na fundamentação colocou que é devido e reconheceu, né, que é devido ao reclamante 10 horas extras por mês. Mas lá no dispositivo, lá na conclusão, ao invés de digitar 1, 0, 10, digitou 0, 1. Isso não é erro material, isso é contradição, né? Então, cuidado para não incorrer nesse tipo de equívoco interpretativo. Por quê? Se você não falar nada e depois você falar com o juiz, não, excelência, aqui teve um erro material. Aqui não é uma, aqui é 10. E você é advogado reclamando. O juiz fala, não, doutor, aqui é uma mesmo. O erro material não está aí, não. O erro material está lá onde eu pus 10, lá era uma. Você vai correr o risco, né? Então, a importância dos embargos de declaração, senhores, é que, apesar de ser possível interpor os embargos de declaração, de não interpor os embargos de declaração, do juiz corrigir de ofício erro material, a melhor estratégia é que você efetivamente interpõe os embargos de declaração para não correr o risco da sentença transitar em julgado com algum tipo de vício que depois, na fase de execução, vai virar um problema maior do que o próprio processo. Ok? Então, vamos ficar atento a essa questão. Então, é possível também com erro material, certo? Uma coisa importante que a gente tem que falar do embargo de declaração na justiça trabalhista. É possível o efeito infringente ou simplesmente efeito modificativo. Mas o efeito modificativo, ele é possível quando há omissão no julgado ou quando há contradição. Quando é caso de obscuridade, não há efeito modificativo, porque o juiz não vai mudar, ele só vai prestar esclarecimento, ok? Então, se você alega obscuridade, não peça efeito modificativo. Agora, se você alega omissão ou se você alega contradição, peça o efeito modificativo. Olha, se você diz, excelência, tem um pedido aqui, voltando ao início da aula, de dobra de férias. Então, a decisão foi omissa. O juiz vai ter que proferir uma decisão nos embargos de declaração sobre dobra de férias. Se ele defere ou se ele não defere, mas ele vai ter que decidir. Ele não pode deixar aquele ponto processual sem decisão. Quando ele deferir ou indeferir, ele vai alterar a decisão primeira. Aquela sentença não falava nada de férias, agora ela está sendo acrescida pela decisão dos embargos, que também fala de férias, né? A mesma coisa a questão da hora extra. Quando ele deu uma decisão, falando de 50% e 100% de hora extra, na parte dispositiva, estava falando de 50%. Você entrou com embargo de declaração, alegou contradição. O que o juiz vai ter que fazer? É 50 ou é 100? Se ele mudar de 50 para 100, ele está alterando a decisão. Se ele manter os 50 e mudar onde estava 100 e colocando 50 na fundamentação, ele também está alterando a decisão. Então, sempre haverá um efeito que modifica aquela primeira sentença, no caso de omissão e no caso de contradição, ok? Nessa hipótese, quando há o efeito modificativo, quando há a possibilidade de se alterar o que está na sentença por qualquer forma, por mais ou por menos, por deferir ou para o indeferir, sempre que houver a possibilidade de atribuir efeito modificativo, para que não haja nulidade processual, o juiz tem que conceder vista à parte contrária. Se o reclamante entrou com embargo de declaração alegando omissão, ele tem que abrir vista para a reclamada, para ela se manifestar. Se a reclamada entrou com embargo de declaração alegando, por exemplo, omissão, não observou aqui uma compensação de valores que eu pedi na defesa, já tinha pago isso, não foi deduzido. O juiz vai ter que abrir vista dos embargos para o reclamante. Por quê? Porque se ele simplesmente não fizer isso, se ele não der vista para a parte contrária e alterar a decisão, haverá nulidade por cerceio de defesa. Se a decisão pode ser mudada, eu preciso garantir à outra parte que ela se manifeste sobre aquilo. Ok? Então, senhores, quando houver a figura do efeito modificativo, o juiz há que dar vista para outra parte. Abre vista para a parte, ela manifesta e depois ele julga. Correto? Sob pena de nulidade
dessa decisão. Eu queria, contando aí com a destreza dos senhores na área da informática, perguntar se vocês querem fazer alguma manifestação, se nós estamos indo bem aí, alguém quer fazer alguma pergunta, porque o bacana dessa ferramenta é justamente permitir essa interação, né? Então, se alguém quiser manifestar, a gente pode combinar, basta os senhores chamarem aí, a gente para e os senhores falam, né? Se já tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, fiquem à vontade, ok? Tranquilos? Na ausência de manifestação, vou entender que está tranquilo, tá? Ó, vamos lá. Prepare. Os embargos de declaração não exigem preparo. Por ser um recurso impróprio, ou seja, por ele retornar àquele órgão que deu a decisão, não há previsão nem da incidência de custas e nem, no caso do processo de trabalho, da figura do depósito recursal. Então, o embargo de declaração não está sujeito a preparo, correto? Quanto à questão da admissibilidade do juízo de mérito dos embargos de declaração. Olha só, senhores, como é recurso, ele segue aquela mesma linha dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Então, eu vou ter que olhar legitimidade recursal, vou ter que olhar interesse de recorrer, vou ver se é adequada a via eleita, né? Se é caso de obscuridade, se é caso de omissão, se é caso de contradição ou de erro material, se é necessidade de pré-questionamento da matéria, vou ver se o recurso cumpre esses requisitos, esses pressupostos. Vou ver se ele é tempestivo, vou ver se há regularidade formal na sua interposição, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já aprendeu como pressuposto genérico do processo, do recurso intrínseco e extrínseco, é hora de observar. Além disso, para fins de embargos de declaração, há um pressuposto que é específico, previsto em lei, lá no CPC, né? Está no artigo 1023 do CPC, sobre o embargo de declaração. Esse pressuposto específico é que é um ônus, uma imposição ao embargante, o dever de indicar precisamente, de forma precisa, qual é o erro, qual é a obscuridade, qual é o vício, qual é a contradição ou qual é a omissão que o embargo está combatendo. Olha, eu estou entrando com embargo de declaração por causa desse ponto específico aqui. Eu não posso entrar, por exemplo, com embargo de declaração dizendo ao juiz o seguinte: excelência, né, fulano de tal, seu advogado, processo, aquele negócio todo lá, aquele cabeçalho todo de petição que você já conhece, vem interpor o presente embargo de declaração porque, com a devida vênia, a sua decisão é inteligível, ou é contraditória, ou é omissa. Em quê? O que é contraditório? O que é omisso? Qual parte é inteligível? Onde está o erro material? O que você está para questionando? É pressuposto específico dos embargos de declaração. Não pode ser geral, né? Tem que ser específico. Significa dizer que quando você apresenta o embargo de declaração, você tem que indicar precisamente sobre qual ponto você quer que haja o aclaramento, seja prestadas as declarações pelo órgão jurisdicional, seja juiz ou seja, né, desembargador, relator, se for um acordo. Quando como eu disse, quando é sentença, o juiz julga, ok? O juiz que proferiu a sentença julga. Quando é acórdão, você vai direcionar o seu embargo de declaração para o desembargador relator, ok? Então, você teve lá uma decisão no tribunal, um acórdão, julgamento, um acórdão no tribunal, nós sabemos, é colegiado. 3 desembargadores julgaram lá seu processo. Você tem algum ponto que você queira aclarar e vai interpor embargo de declaração. Atenção, dirige o seu embargo de declaração para o juiz relator, beleza? Senhores, o efeito dos embargos de declaração é o efeito devolutivo, né? É inerente ao recurso na Justiça do Trabalho, nós já aprendemos isso aqui. Então, vejam, senhores, que todas aquelas matérias sobre as quais os embargos de declaração se voltarem, aquilo que foi impugnado especificamente, que será devolvido ao órgão jurisdicional que prolatou a decisão, para que então se manifeste. Então, o juiz deu a sentença, você está alegando contradição, como eu disse aqui, em razão do percentual de hora extra. Devolve para o juiz só
a manifestação em relação ao percentual de hora extra. O juiz não vai manifestar sobre mais nada, somente sobre aquele ponto objeto dos seus embargos de declaração. Então, o efeito é devolutivo quanto à matéria específica que é impugnada nos embargos de declaração, ok? Uma outra coisa também que a gente tem que falar com relação aos embargos de declaração é o risco de se ter a figura protelatória ou procrastinatória, né? Nós já sabemos como é que funciona o embargo de declaração no processo civil. Em termos de procedimento, no processo de trabalho, é semelhante. Qual que é o prazo para interposição de embargo de declaração? 5 dias. 5 dias úteis, né? Aquela mesma regra. Se eu fui intimado hoje, eu excluo o dia de hoje, começo a contar o dia de amanhã. De amanhã para frente, 5 dias. Pronto. 5 dias úteis para interpor meu embargo de declaração. Então, o procedimento é bem semelhante ao processo civil. Proferiu a decisão, você tem intimado, começa a contar seu prazo do dia seguinte da intimação, o prazo é de 5 dias para interpor o embargo de declaração, certo? Seja sentença, seja acórdão, seja decisão interlocutória. Quando o juiz recebe o seu embargo de declaração, ele vai analisar se há ou não possibilidade, se você pede ou não, eventual efeito modificativo, possibilidade de alterar de qualquer forma aquela decisão. Se o juiz entender que seu embargo eles são procedentes, se o juiz entender que é caso de acolher os seus embargos, você tem razão no que você está falando, vai trazer alteração, vai trazer modificação para a decisão. O que ele tem que fazer? Intima a parte contrária, ou seja, intima o embargado, e o embargado, caso queira, né, porque é um direito do embargado, caso ele tenha interesse, em 5 dias ele vai apresentar a resposta, ele vai manifestar-se sobre os embargos que você interpôs. A resposta, senhores, ao embargos de declaração é impugnação, tá? Então, quando você é intimado para responder um embargo de declaração, você apresenta impugnação. Vem impugnar os embargos de declaração interpostos pelo fulano de tal. Pronto. O juiz recebe os embargos e vai julgá-lo. Na Justiça do Trabalho, uma vez interposto o embargo de declaração, o juiz tem que julgá-lo na próxima sessão, né? na primeira audiência que tiver, se for no tribunal, na próxima sessão, o mais rápido possível. Né? O próximo ato do processo é o julgamento dos embargos. Nenhum outro ato processual será praticado antes do julgamento dos embargos. Então, vejam, os senhores, né, que toda vez que eu interponho, toda vez que eu apresento no meu processo um embargo de declaração, haverá a figura da interrupção do prazo processual. Então, entrou com embargo, não conta mais prazo para recurso. Somente depois que o juiz julgar os embargos, você vai ser intimado, as partes serão intimadas, aí começa novo prazo para o recurso ordinário, como é no processo civil. Interpôs embargo de declaração, pronto. É tempestivo, foi dentro dos 5 dias, tudo certinho, certinho. O juiz vai julgar os embargos. Depois que ele julga os embargos, ele vai te intimar. Foram indeferidos, por exemplo, né? Não proveu os embargos. Começa a contar seu prazo de 8 dias para o recurso ordinário. Então, ele interrompe o prazo, ok? Não é possível interpor outro recurso antes do julgamento dos embargos, né? Um detalhe importante também, e no processo trabalhista, é algo que deve ser, vamos dizer assim, a gente deve ficar bastante atento a isso, deve ser algo assim de muita atenção, né, para o profissional que atua na Justiça do Trabalho, é o fato de que no processo trabalhista, os juízes, eles têm pouca tolerância em razão dos princípios trabalhistas, sobretudo o princípio da celeridade, né, duração razoável do processo, entre outros. Eles têm pouca tolerância com embargos protelatórios ou procrastinatórios. Significa dizer o seguinte: você não deve interpor embargos de declaração se não for cabível.
Se não for caso de omissão, se não for caso de contradição, se não for caso de obscuridade, se não é erro material, se não tem que pré-questionar, não entra com embargo de declaração para ganhar tempo, nem para tentar, aspas, enrolar, protelar o seu processo. Porque na Justiça do Trabalho isso vai te dar multa. E não é multa baixa, né? Em regra, os juízes trabalhistas, eles atribuem multa maior do que 2%, porque no Código de Processo Civil, quando vocês virem lá o 1026, lá, né, parágrafo 2º do artigo 1026 do CPC, vocês vão ver que tem uma multa lá, se o embargo for protelatório, o embargante vai ser condenado a pagamento de multa, não excedente a 2%. Na Justiça do Trabalho, os juízes aplicam essa multa. E a multa é revertida à parte contrária. Por exemplo, se o reclamante entra com embargo de declaração protelatório, considerado não cabível, multa de 2%, por exemplo, a favor da reclamada. Se a reclamada entra com embargo de declaração, multa a favor do reclamante, né? Então, cuidado com essa figura dos embargos de declaração, cuidado com a interposição dos embargos de declaração. Só entra quando realmente for caso de embargos, né? Porque se ele for considerado protelatório, efetivamente haverá a multa. Tanto que tem sentenças, senhores, na Justiça do Trabalho, que, em regra, elas já trazem no corpo da sentença ao final, tem juízes que já adversam. Muitos juízes da Justiça do Trabalho, por exemplo, de Belo Horizonte, fazem isso. Eles advertem lá. Né? Ficam advertidos as partes e advogados que, na hipótese de interposição de embargo, declaração considerada protelatória, será arbitrada multa, não importe tanto. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Uma outra questão também que a gente precisa falar, para encerrar a questão do embargo de declaração, para a gente finalizar aqui nossa aula de embargo de declaração, é o fato de que a decisão proferida no embargo de declaração permite a interposição de embargo de declaração. Né? Imaginem os senhores que você entra com embargo de declaração contra a sentença. Aí o juiz dá a decisão dos seus embargos de declaração. É uma sentença, ela julga, né, os embargos de declaração. E ao decidir o embargo de declaração, a sentença do juiz é omissa, ou é contraditória, ou é obscura, cabe a interposição de novo embargo de declaração contra a decisão que julgou o embargo de declaração. O que tem que observar é o que eu falei, é sobre o cabimento, né? Se de fato há obscuridade, se de fato há omissão, ou se de fato é caso de contradição, mas caberia, né? É plenamente cabível, ok? Senhores, então, é o que a gente tinha aí para falar sobre a figura dos embargos de declaração. E eu queria agora que os senhores aí, né, como eu disse, já com a destreza que lhes é peculiar, usasse a nossa ferramenta aqui e se manifestasse. Eu vou chamando aqui, quem quiser falar, fala, quem não quiser não precisa falar. Mas, Augusto, tudo tranquilo aí? Alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, tá beleza. Graças Tranquilo? a tudo tranquilo. Entendi tudo, bacana. Beleza. Casa. Quem que casa é o Gabriel? Está ouvindo aí? Esse não gosto de responder, não. Oi? Casa é Alisson, tá tudo tranquilo. Casa é quem? É o Alisson? É Alisson. Ah, Tá beleza. tudo tranquilo aqui. Tranquilo, mestre? Beleza. Daniela, você ouviu tudo aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo, professor. Olha, Domingos. Tranquilo. Beleza? Professor, Oi, quem é? Augusto, Ah, Augusto os César. embargos de declaração, eles então têm o mesmo função no processo civil, é o mesmo que o processo de trabalho, então, ao meu A ver. finalidade geral é a mesma. O que muda são as peculiaridades, né, do nosso processo específico, mas é a mesma função. É aquela mesma história. Contradição, omissão, obscuridade. Aí vem a figura da possibilidade do efeito modificativo. Tem essa questão da multa protelatória também, e o que talvez a gente tenha uma utilização mais específica no processo de trabalho do que no processo civil, é com relação à questão do pré-questionamento, que existe também no processo civil, mas é uma rotina mais presente, vamos falar assim, no processo do trabalho, beleza? Mas a ideia é a mesma, Beleza, o recurso tem a mesma finalidade, né? beleza. Tá Beleza? tranquilo, então. Valeu. Obrigado. Obrigado a você. Domingos. Tranquilo. Gerciano.
Tá tranquilo aqui. Beleza. Glauber? Tranquilo também, professor. Hendrix? Tranquilo, suave. Júlio? Tranquilo, professor. Muito bom o programa, viu? Bom, O né? melhor Bacana, né? A ferramenta, né? Muito bom, fácil de mexer, as teclas são maiores, É, verdade. que as outras, né? É isso aí. Ah, Que bom, né? Tomara que seja melhore a nossa integração e nosso desenvolvimento no conteúdo aqui, né? Beleza. sem Quer dúvida. perguntar nada, não? Como? Quer fazer alguma pergunta sobre o conteúdo aí? Baixa declaração, tranquilo? Não, professor, eu acho que foi muito bem explanado. Aí, pô, é sobre isso que nós vamos fazer os cupons, não é isso? Isso aí. É sobre embargos, né? A Isso. próxima, a Vanessa. VA vai ser, Peraí, falhou aqui, Júlio. O que você falou? a VA vai ser relativa a embargo. É, VA nós vamos fazer de embargos. Eu já vou mandar lá no Tranquilo. grupo para vocês amanhã, tá? Lá no WhatsApp, que aí vocês já têm o final de semana para mexer, tá bom? Maravilha. Então Combinado. nós combinamos, tá? E Vanessa? Vanessa, tá me ouvindo? Agora eu tô. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Senhores, então, mais uma vez aí, obrigado pela companhia dos senhores, né? Vamos seguindo nosso conteúdo aí. Amanhã eu vou encaminhar para os senhores, como a gente combinou lá pelo WhatsApp já, a VA, vou postá-la no sistema também, já vou deixá-la disponível para os senhores. E nós combinamos que o prazo dos senhores entregá-las lá, protocolar lá no sistema, será no dia 15, né? Qualquer dúvida que os senhores tiverem, os senhores podem fazer a pergunta lá no grupo que a gente vai respondendo, tá bom? Mas eu agradeço aí e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite, professor. Boa noite. Valeu. Pois, valeu.